Bom, pessoal, boa noite então a todos. Vamos então iniciar mais uma web aula, né, de fundamentos mecânicos. Vou abordar então, pessoal, sobre duas situações de aprendizagem, a SAP 2 e a SAP 3, né? Vou dar uma adiantada aí. A SAP 2, vamos falar sobre dilatação térmica, né? Que é uma coisa comum aí, né, na parte mecânica, uma vez que boa parte dos processos mecânicos aí, né, seja por atrito ou vamos falar assim, injeção de calor, né, por emprego de calor, né, de alta temperatura até pressão, os nossos metais, né, tendem a se dilatar, né, então essa dilatação aí, dependendo da forma como ela é feita, se for, por exemplo, se for um eixo mal projetado ou um mancal mal projetado, o meu eixo dilata e geralmente o que que pode ocorrer aí? Travar, por exemplo, um rolamento, ele pode vir, vamos dizer assim, a torcer, né? Ou seja, empenar. Então, algumas formas aí que a gente tem que levar em consideração a dilatação, né? O nosso material, né, o nosso metal, né, dependendo do metal, a temperatura ele expande ou contrai, né? Se eu tiver menos temperatura, ele contrai. Se ele tiver mais temperatura, ele dilata, né? Então a gente tem que levar isso em consideração em algumas ocasiões. E a SAP 3 é sobre desenho técnico, né? Que é uma coisa aí também que é do nosso dia a dia, né? Então faz se é da área mecânica, elétrica, automação, né? Então, as áreas mais técnicas pede da gente ter uma boa noção, uma boa leitura de um desenho, né? Uma vez que a gente executa, né? Para quem vai executar, tem que ter uma boa leitura, né? Saber ler bem o projeto para saber o que vai ser feito e como fazer. E para quem projeta, né? Saber repassar da melhor forma possível, fidedigna e completa, né, um desenho, né, transmitir um desenho, por exemplo, para quem vai executar, né? Então, tanto para quem projeta quanto para quem executa, tem que ter uma boa noção aí dessa parte de desenho. Então, antes de iniciar aí, pessoal, vou passar um vídeo da indústria, a gente inicia logo em seguida. Sempre que a gente pensa em bateria e meio ambiente, acende um alerta vermelho na nossa cabeça. Mas aqui tem uma preocupação em relação a isso. Aqui eles têm um programa de logística reversa, em que eles recebem baterias antigas para reciclar. São vários postos de coleta espalhados pelo país. Eles recolhem as baterias usadas para que elas não sejam descartadas como lixo comum e depois elas são recicladas aqui na fábrica. E para fazer uma bateria de chumbo, precisa principalmente de 3 ingredientes: chumbo, ácido sulfúrico e plástico para selar a bateria. Aqui na Moura eles têm mais de 60 anos de experiência em produção de baterias e tem muita pesquisa e tecnologia. Eles fazem bateria também para ônibus, caminhões, no brakes, telecomunicações, energia eólica e solar e até trens. E diferentemente do que acontece em outras fábricas, aqui a gente vê reciclagem logo no início e não no fim. O chumbo tirado das baterias antigas, por exemplo, é misturado com o chumbo novo e derretido em alta temperatura nessas panelas. Depois ele vem para a lingoteira, onde cai em uma forminha, esfria e sai parecendo uma pirâmide. E esses aqui são os lingotes de chumbo. Cada peça dessa pesa 35 quilos, eu não consigo levantar e fica parecendo barra de ouro, né? Aqueles pedaços de plástico que a gente acabou de ver, vêm aqui para essa máquina e se transformam nisso daqui, ó. Um monte de bolinha, polipropileno, que vai ser misturado com plástico novo ali naquela máquina para virar uma caixinha de bateria nova. Essas bolinhas ficam guardadas nessas sacas imensas. Depois elas passam por esses tubos e vão para uma injetora de plástico. Aqui esse polipropileno vai ser aquecido para derreter e ele vai cair numa forma para ganhar formato de tampa ou de base da bateria. Aqui mesmo ele já é resfriado e já sai no formato, olha que legal. Prontinho, só colocar o chumbo e ácido sulfúrico. Pessoal, então vamos lá, compartilhar aí de novo. Bom, então aqui, pessoal, vamos aqui no descritivo da SAP 2, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Todos os anos
No mês de dezembro, a empresa então Fixa Forte realiza uma parada programada para a manutenção e realização de inventário de seus almoxarifados, sendo que a grande maioria dos funcionários sai em férias coletivas. Após o retorno das coletivas de 14 e 15, um dos fornos tipo poço, utilizado para o tratamento de matéria-prima, começou a apresentar problemas no rolamento do eixo do ventilador barra circulador de ar. Uma parte do eixo que fica dentro do forno, ela é submetida a temperatura de 750 graus por irradiação. A temperatura na área dos mancais chega então a 150 graus Celsius. Na última desmontagem, realizada então para substituição do rolamento, observou-se que ele apresentava desgaste acentuado nas pistas de rolamento. Neste caso, existe a hipótese que alguém, durante a manutenção das férias coletivas, tenha substituído ou trocado a posição das tampas dos mancais, reduzindo então a folga entre a tampa e a face dos rolamentos, vindo a forçar os elementos rolantes dos rolamentos, né, contra as pistas devido ao esforço axial provocado pela dilatação linear do eixo, ou então o sistema de refrigeração do conjunto eixo-rolamento está com algum problema. A tampa do mancal foi retirada para medição de folga e verificou-se que esta é de 1,5 milímetros. Sendo assim, foi solicitado a você, técnica eletromecânica, que efetue o cálculo da dilatação linear do eixo do ventilador do forno poço. O comprimento do eixo, que fica alojado no interior do mancal, é de 800 milímetros e o restante do comprimento do eixo fica alojado junto à hélice no interior do forno, né? Conforme pode ser visto no anexo 1, depois a gente vai dar uma olhada nele aí. Quando o forno está desligado, a temperatura do eixo então é de 25 graus Celsius. Quando o forno é ligado, ao final da rampa de aquecimento, ele atinge a máxima temperatura, que é de 150 graus Celsius. O comprimento de 800 milímetros, que suporta os rolamentos dentro do mancal, é exposto a uma temperatura então de 150 graus, que é induzida por irradiação. O eixo é fabricado em aço inoxidável refratário. Seu diâmetro no alojamento dos rolamentos é de 80 milímetros. Seu coeficiente de dilatação é alfa igual a 0,000012 graus Celsius menos 1. A folga radial para um rolamento com diâmetro de furo igual a 80 milímetros é de 0,05 milímetros ou 50 micrômetros. No anexo 1, você também encontrará a fórmula a ser aplicada para a realização desses cálculos. Então, após a realização do cálculo da dilatação linear do eixo do ventilador e da comparação dos dados obtidos a partir do cálculo da dilatação linear do eixo com a folga existente entre a tampa e a face do rolamento, determina então a folga ideal entre eles. Então, na próxima etapa, você também precisa determinar que temperatura o eixo e os rolamentos podem ser expostos sem que a dilatação radial do eixo venha reduzir a folga radial do rolamento do ventilador. Então, além de realizar os cálculos, deverá tecer comentários apresentando a justificativa, né, sobre essa análise dos cálculos, identificando a causa do problema e propondo ações para mitigá-los. Então, aqui, pessoal, vocês vão responder lá no anexo 1, correto? Justamente esse aqui, ó. Você pode estar utilizando ele, ó, para poder responder, né? Então, aqui, ó. Então, aqui está o ventilador, né, pessoal? Uma parte, então, como está aqui, né? Uma parte tá onde está acoplado ali no motor e a outra está dentro ali, né? Que onde então aqui tem temperatura, né, temperatura alta. Então essa parte do eixo está lá dentro do forno. Então o forno, né, pessoal, por questão lógica aí, ele vai jogar calor. Ali está falando 750 graus. O forno atinge 750 graus. Porém, vocês viram que é só 150, né? Então nem todos os 800, por exemplo, 750 graus que tem dentro do forno e vai passar para o meu eixo, né? Então ali tem uma distribuição de calor. Então não é todo o calor que vai, por exemplo, para o meu eixo, só uma parte dele. E ali foi falado que foi de 150 graus Celsius, né? Então aí, pessoal, vai ter o passo a passo aí. Bom, eu vou falar então desse passo a passo para a gente poder realizar para realizar então aí essa atividade. Bom, então, pessoal, a conceito-chave aí dessa parte aí é dilatação, né? Como eu falei, os nossos materiais, né, se ele submetido à temperatura, ele tende então a dilatar. Só que nossos materiais, por consequência, eles têm três dimensões, né? Então,
Se é uma peça, então ele vai dilatar em comprimento, largura e altura, né? E se tratando de um objeto cilíndrico, como um eixo, por exemplo, ele dilata, então, no sentido axial, né, no sentido do eixo, e no sentido radial. Então, ele dilata dessas duas formas, né? Então, geralmente, eixo tem algum problema nesse sentido, que, por exemplo, geralmente esses eixos têm enrolamentos ali que são acoplados neles. Então, esse eixo, ele tem que levar, por exemplo, quando eu vou dimensionar o diâmetro, por exemplo, o meu rolamento, eu não posso colocar assim muito justo, né? Vamos dizer ali, o meu eixo com o rolamento. Porque caso esse eixo venha dilatar, então ele aumenta. O que pode acontecer? Ele então dilata e pode tender então a travar o meu rolamento, e em casos até mais extremos, que pode vir arrebentar, né? Arrebenta tudo. Ou também, o que que pode acontecer? Além de travar e danificar ainda, diminuir o tempo útil, dependendo da força que é aplicada ali, ou torque, o que pode acontecer? O torque pode gerar uma torção, né? Essa torção pode vir o quê? Fragilizar o meu eixo ou empenar ele, né? Então ele dá aquela torcida, né? Então ele pode deformar, gerar aquela barriga, né? Aquela famosa, ele faz tipo uma curva, né? Então o meu eixo pode vir a torcer. Então prejudica tanto meu eixo quanto meu mancal, né? Então por isso tem que levar em consideração essa parte da dilatação, que depende do meu material, né? Que cada material tem um coeficiente de dilatação, né? E a partir dele, então, eu vejo qual o melhor rolamento, né? E também o rolamento que também aguente a temperatura e que tem um bom também coeficiente, que acompanhe também do mesmo material do meu eixo, para justamente não ter um problema de travamento, que o eixo, então, possa trabalhar normalmente, apesar de temperaturas extremas, né? Ou temperaturas aí mais agressivas, né? Bom, então, como eu falei aí, né, pessoal, quando a gente, então, aumenta a temperatura, né, microscopicamente, o que acontece? Os átomos, né, que compõem ali o meu material, eles se agitam, então eles vão ocupar mais espaço físico. Então, geralmente, então, ele que tende ao que? A expandir, a aumentar, meu comprimento aumenta. E se eu resfrio, né, se eu retiro a temperatura, o que acontece? Ele contrai, né? Então, o meu material tem os metais provavelmente têm essa característica, essa propriedade. Ou ele expande ou ele contrai. A água, a água, ela, por exemplo, tem esse efeito, né? Então, se eu aumento a temperatura, ela expande. Se eu diminui, ela contrai. Aí a água vai ter uma nuancezinha entre o 4 graus e o 0 graus antes de solidificar. Ela dá uma expandida antes de solidificar, que é quando ela é a transição ali próximo da solidificação. Então ela dá uma expandida. Geralmente o gelo é um pouquinho mais expandido. Aí tanto que o gelo ele já dependendo do gelo, ele não afunda. O gelo em tese é para ser mais denso do que a água, então ele afundaria. Então, você pode ver aí, por exemplo, os lagos quando congelam, é devido a esse efeito. Então o gelo fica por cima. Então ele acaba ficando por cima e ali atua até como isolante. E a água que está lá embaixo, que está até mais, ela meio que isola a água por baixo, que a água está no estado líquido, né? Então, quando congela ali, né? Então, acaba que a água tem essa característica aí diferente, né? Então, como eu falei, né, pessoal, quando a gente desenvolve um projeto, a gente tem que levar em consideração essa questão do efeito da dilatação ou contração, né? Ou seja, frio ou calor. E, como eu falei também, cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Por exemplo, a gente tem o do zinco, chumbo, alumínio, estanho, cobre. Por exemplo, alguns sensores, não vou dizer sensor, mas algumas fugiu, não é sensor, é um controle de temperatura mecânico, eletromecânico. Ele utiliza uma lâmina bimetálica. O que é uma lâmina bimetálica? É utilizar dois materiais com coeficiente de dilatação diferente. Aí no momento que um submete, aí por exemplo, aí ele vai dando essa mudada aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser que acione, por exemplo, nos nas geladeiras mais antigas, utiliza desse artifício. Aí, por exemplo, eu quero acionar o compressor, aí, por exemplo, o sensor vai
vai virar para um lado e vai ativar uma chave. Essa chave, por exemplo, liga o compressor. O compressor, por sua vez, vai fazer o meu refrigerador ali trabalhar. Então, ele vai trocar o calor, retirar o calor ali de dentro e jogar para fora, né? Aí, no momento ali que não precisa, ele... Aí, no que tem mais calor, não tem mais a aplicação do calor, a lâmina bimetálica volta ao normal. Então, hora ela pode ligar, hora pode desligar. E essa diferença, então, aqui de coeficiente de dilatação, ele pode virar para um lado ou para o outro. Então, você pode fazer chaves para os dois lados, por exemplo. E aí, pessoal, então aqui, ó, então aqui, pessoal, tem exercício de passagem aí, certo? Eu, bom, então é pontuado aí, certo, pessoal? Vamos fazer um exercício aqui só para a gente ter uma noção aí. Vamos fazer isso aí, ó. Ah, vou pegar um no pente aqui só para a gente... Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer um exercício aqui só para a gente fixar um pouco essa parte aí, ó. Então, eu tenho duas barras de 3 metros de alumínio. Então, vou fazer minha barra aqui, certo? Então, tem uma barrinha aqui. Então, essas barras, ela tem 3 metros de comprimento. Então, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros. Inicialmente, né? Então, elas estão separadas por 1 centímetro. Então, vou colocar esse espaço, então, aqui é 1 centímetro. E estão a 20 graus. Então, minha temperatura inicial, T0, é de 20 graus Celsius. Certo? Qual deve ser, então, a temperatura para que elas se encostem, né? Então, qual a temperatura que eu tenho que aplicar, então, para fazer, então, vamos dizer assim, a união, né? Fazer com que duas barras de alumínio avancem 1 centímetro para uma encostar na outra, né? Sabendo que vai ocorrer só nessa direção, né? Só para questão de simplificação. E que meu alfa, né? Então, qual que é a temperatura final aqui, né? Então, a temperatura final que eu quero saber. E o meu alfa aqui do alumínio é 0,0024 por grau Celsius. Correto? Então, Então, qual que é a fórmula aí, né, pessoal? É delta L. Deixa eu só lembrar aqui, pessoal. Esqueci da fórmula. Essa aqui é a fórmula. Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Bom, o delta L, pessoal, ao tanto que ele tem que andar ali. Nesse caso aqui, nesse exemplo em específico, ele é 1 centímetro, né? Então, eu vou transformar em metro, que é 0,01 metros. Vou passar tudo para metro, né? Então, isso aqui é igual a 0,01 metros, certo? Então, 0,01, a barra aqui é 3, vezes alfa, que é 0,000024, vezes a variação de temperatura, pessoal, é a temperatura final que eu quero saber, menos a temperatura inicial, que nesse caso aqui ela é de 20 graus Celsius. Então, aqui agora eu vou fazer uma multiplicação, ó. Então, 0,01, eu vou multiplicar então, ó, 3, vamos multiplicar aqui, ó, 3 vezes 0,000024, tá? 0,000024.
0,0072, correto? Vezes temperatura final menos 20. Opa, aqui não é 0,01 não, pessoal, é só 0,01. Pronto. Então aqui, ó, 0,01 é igual a... Então vou multiplicar, vou fazer a multiplicação aqui, ó, distributiva. Então eu vou multiplicar esse por esse e 0,72 vezes menos 20. Então 0,000072 vezes F é 0,000072 temperatura final, correto? E aqui agora eu vou fazer esse valor vezes 20. Então vai ser 0,00144, correto? Bom, então o que que eu vou fazer agora? Esse 0,000072 eu vou isolar ele, vou passar ele para cá. Como ele está positivo, ele vai ser negativo, né? Então vai ser menos 0,0000, né? 1, 2, 3, 4, 72, temperatura final. E esse 0,01 ele também vai ser negativo, menos 0,01 menos 0,00144. Então aqui, pessoal, eu vou multiplicar por menos 1, que aí eu vou colocar todo mundo positivo, né? Se eu multiplicar por menos 1 aqui, ó, vai ficar positivo, né? Então 0,0072 temperatura final, 0,01 mais 0,00144. Então vamos somar aqui, ó, 0,01. Vamos repetir aqui, ó, 0,000 TF igual a... Então lá, 0,01 mais 0,00144. Então aqui, ó, 0,01144. Então agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse 0,000072 dividindo o 0,01144. Então fica... Então eu vou dividir então aqui ele por 0,000072. Dá lá 158,88. Certo? Então aqui, pessoal, é um dos passo a passo para poder fazer aí essa situação de aprendizagem. Esse exemplo aqui, vocês têm alguma dúvida aí, um questionamento? Tudo certo? Juan, ok? Então agora, pessoal, vou passar aqui o passo a passo que a gente vai poder então fazer o raciocínio então da situação de aprendizagem 2, certo? Então aqui, pessoal, o que que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Ó, aqui já tem um passo a passo. Ó. Aqui estão as fórmulas e aqui é o primeiro passo. Então, primeiro, o que que eu tenho que fazer? Calcular a variação da temperatura. Então, aqui é o primeiro passo. Então, cálculo ΔT. ΔT, pessoal, é variação de temperatura. É um intervalo de temperatura. Então, precisa de uma temperatura final menos uma temperatura inicial. No problema, foi entendido ali que nossa temperatura final lá confunde, né, pessoal? Lá até é como se fosse uma pegadinha mesmo, vai induzir ao erro. Muita gente até utiliza, muitos utilizam aquele valor, que é de 750 graus Celsius. Só que 750 graus Celsius é o valor ali que tem é o valor que tem ali no forno. Não é o calor que passa para o eixo.
calor que passa para o eixo é de 150 graus Celsius. Então, não é todo 750 graus, só vai 150. Então, eu sei lá que a temperatura final que o meu eixo está submetido, ele é de 150 graus Celsius. E que inicialmente, né, antes de ligar o forno mesmo, a temperatura inicial, ela é de 25 graus Celsius. Bom, então, né, pessoal, ΔT é igual a TF menos TI. Aí é só jogar a fórmula aqui, certo? A partir dele, então, agora eu vou calcular a dilatação linear do meu material. Bom, então a primeira coisa que eu vou ver aqui, pessoal, é dilatação linear, não é do raio. Então, linear é relativo ao comprimento do meu eixo, né? Então, aqui o cálculo da dilatação linear. Então, aqui é o cálculo de dilatação linear. Certo? Então, o meu ΔL vai ser igual a L0 alfa vezes ΔT. Bom, o ΔL é justamente o que eu quero calcular. Meu L0 é 800. O alfa é o 0,000012, né? Que também é dado aqui, né? Né, lá, ó. Vou até marcar aqui, ó. É esse valor aqui, ó. 0012, né? Vezes o ΔT que eu calculei aqui, ó. Aí, pessoal, é só fazer a multiplicação. Fez a multiplicação, você acha o ΔL. Achou o ΔL, você vai achar então qual que é o comprimento final, que depois que o meu eixo foi submetido a uma temperatura de 150 graus, ele expande. Então, ele vai ter um cálculo final de comprimento final é L é igual a L0 mais ΔL. Então, aqui eu sei que o meu comprimento final ali é o 800, né? Comprimento inicial mais o ΔL que eu achei aqui, ó. Aí você coloca aqui, certo? Aí é o terceiro passo. Bom, o que que é esse passo aqui agora, pessoal? Esse aqui foi com relação ao comprimento. Bom, esse aqui então eu dilato no comprimento. Só que a nossa peça, né, pessoal, é um eixo. Então não vai dilatar só no comprimento, ele vai dilatar no diâmetro, né, radial. Então aqui agora eu tenho que calcular qual que é a temperatura, a máxima temperatura então que eu posso empregar ali, de forma que meu eixo não trave, né? Então ali é de forma que ele não trave. Para ele não travar, eu tenho uma folga máxima, e essa folga máxima é justamente esse ΔL aqui que é permitido. E também está dado aqui, ó, qual que é essa folga? É de, olha lá, 0,05 milímetros, né, ou 50 micrômetros. Então é 0,05, né? Então meu ΔL aqui, ó, aliás, o ΔT, que é a... Então o quarto passo aqui é o ΔT, então é o ΔL, né, que aqui é 0,05, que aqui agora é a folga radial. Então, o máximo que meu eixo pode expandir, ele pode dilatar, correto? Dividido por alfa é o mesmo, né, 0,000012. E o L0. O L0, pessoal, também não confundir, não é o comprimento. Agora eu não estou lidando com o comprimento, estou lidando com o diâmetro, ou o raio, olha lá, ó. O diâmetro aqui, ó, é de 80 milímetros. Então agora vai ser 80. Com isso, então, eu acho o meu ΔT. Achando o meu ΔT, eu consigo, então, achar a temperatura final. A temperatura final, o que que é? É o ΔT, o que eu calculei aqui. Então, o meu ΔT aqui que eu calculei, mais a temperatura inicial. A temperatura inicial, ela é de 25. Então, é TF, é o ΔT, mais a temperatura inicial, que é de 25, certo? Aí você acha qual que é a temperatura final, que o meu eixo pode ser submetido, então, que ele não trave. Bom, é,
No comprimento não vai dar problema. Agora o crítico é justamente no raio, né, que trava o meu eixo. Ali ele trava e pode dar problema, né? Colapsa ali o meu eixo. Certo, pessoal? Conseguiu entender aí o raciocínio aí por trás essa situação de aprendizagem? Eu Tudo vou ser bem certo? sincero pra você, eu fiquei meio perdido. Mas assim, depois eu vou ver na aula e vejo de novo se eu consigo pegar ele aí, o exercício. Bom, é porque aqui deixa eu ver se eu bom, mas assim, o que especificamente você não entendeu aí, pô, pode falar, mano, sem problema, a gente repete aqui. Não, não. Pode prosseguir a aula aí, mas igual eu te falando, esses negócios de delta, esse trem assim, eu nunca cheguei a ver. Então eu tô meio perdido por causa disso, que eu não aprendi Não, assim não, ainda não. não, mas a questão aqui do delta, o Juan, na verdade, quando se fala em delta, na física, o que que é? Fala que é uma variação de um valor para o outro. Então, toda vez que fala delta, é uma diferença entre um valor final e um valor inicial. Então, por exemplo, fala em delta T, que é variação de temperatura. Então, por exemplo, se eu tenho uma temperatura inicial de 25 e uma final de 150, então é o valor que está entre um menos o outro. Então, 150 menos 25 é 125 graus Celsius. Então, essa é a variação, por exemplo, que o meu eixo ficou submetido nessa situação inicial, certo? É, Então, toda vez que fala em delta T, é um intervalo, é um valor de um menos o outro, né? Que é um valor final menos o valor inicial, né? Então, geralmente, quando a gente coloca temperatura inicial, é a nossa temperatura ambiente. É sempre a 25 graus. Isso aí é por padrão. E a temperatura final é aquela ali, por exemplo, que eu registro, onde, por exemplo, vai ter uma falha ou aquela temperatura que eu quero que ela seja ali a final. Então, eu vou determinar qual que é o intervalo. Ou chama intervalo ou delta T. Esse é o nome, é a nomenclatura. O da dilatação linear apareceu um outro delta, que é o delta L. O que é o delta L? Também é um intervalo, só que agora é um intervalo de comprimento, é um comprimento ali do meu eixo. Então, por exemplo, o delta L é um L menos um L zero. Então, por exemplo, depois que foi submetido a uma determinada temperatura, inicialmente o meu eixo estava a 800 milímetros e ele chega a um valor final, né? Então, esse valor final menos esse inicial, eu tenho então o tanto que ele oscilou, o tanto que ele então teve de intervalo. Então, vou supor aqui que ele foi 802 menos 800, quer dizer o quê? Que uma temperatura que eu submeti o meu eixo, ele variou de 2 milímetros de comprimento, né? Então, ali o meu eixo variou, eu apliquei uma temperatura ali, ele variou em 2 milímetros. Só um exemplo aí, certo? Estou falando que é aqui o da SAP, né? certo. Então, toda vez que se fala em delta, é isso. É uma variação seja de temperatura, do que quer que seja, por exemplo, comprimento, nesse caso aqui também é específico, pode ser de pressão, qualquer uma grandeza física, né? Qualquer uma grandeza ali física que a gente meça ali. Então, A minha, a minha, variação é isso. Hum? é, minha dificuldade mesmo é mais na hora de aplicar a fórmula, fazer os cálculos. O entendimento é até mais prático. Agora, a minha dificuldade mais a aplicação das fórmulas, no caso. Eu falei para você, pode ir explicando que na hora que eu for fazer o exercício, eu Não, venho mas aqui no vídeo aqui e vou pegando passo a passo do seu aí e não, vou não, tentando aplicar. tranquilo. Aí, né, qualquer coisa, Juan, pode falar também, não sem problema. A gente explica aí. Não preciso. O negócio é vocês saírem sem nenhuma dificuldade aí, certo? Vocês pelo menos terem um pouquinho da clareza aí da ideia. Tá bom? Não, certinho. Tá bom? Sem problema aí. Pode interromper, fala, professor Paulo, explique de novo aí, professor. Sem problema. Então vamos lá, vamos Fechou. passar então para a próxima SAP, né? A próxima SAP, então, é sobre desenho, né? Vou mudar aqui, vou colocar aqui, deixa eu ver se eu. Situação de aprendizagem 3. Então vamos lá. A empresa Fixa Forte, né, iniciou então um programa de produção enxuta, com o objetivo de aumentar a produtividade da fábrica e reduzir os custos de produção. Então, duas das atividades que a fábrica está trabalhando atualmente são redução do tempo de troca de operação e ferramentas e do tempo médio de reparo realizado pelo pessoal de manutenção.
Então, a primeira etapa aí, essa na aula presencial, né? Vocês vão estudar a interpretação de esquemas e desenhos mecânicos. Então, escala, vistas, né? Cortes, seções, cotagem, tolerância dimensional, etc. E no final das atividades, você terá como tarefa desenhar as vistas, sendo uma delas em corte total da peça representada então no anexo 1, utilizando as linhas conforme norma, além de efetuar a cotagem do desenho da peça, com as cotas todas em milímetros, e especificar a tolerância dimensional da cota do furo central, cujo ajuste especificado é o deslizante H7. Então, a etapa 1, pessoal, é essa aqui, ó, o anexo 1. Vocês vão fazer lá na aula presencial. Então, a partir dessa peça em perspectiva que está aqui, vocês vão fazer as vistas, né? As vistas ortográficas, as projeções ortogonais desse desenho. Eu vou falar para vocês o que vem ser cada um dessas características. Na aula presencial, o professor também vai dar uma pincelada rápida. E vocês vão fazer isso, pessoal, dá, dá para fazer à mão? Sim, mas demanda muito tempo. O ideal é que vocês já façam isso em algum software de desenho de projeto, um Autodesk Inventor, um AutoCAD ou um SolidWorks, né? Provavelmente aí eu creio que o professor vai ter mais domínio no SolidWorks. E essa peça aqui, ela sai bem mais rápido em um SolidWorks. Também no Inventor ou no Autodesk Fusion. Fazer essa peça aqui, a partir da peça, vocês conseguem então extrair. Então, por exemplo, o que seria uma projeção ortogonal? Seria pegar as vistas. Por exemplo, eu vou olhar essa peça aqui, ó, por esse ângulo aqui, ó. Vou olhar por esse ângulo aqui, né? Então, eu vou olhar por aqui, eu vou ter uma vista aqui. Se eu olhar por esse lado, se eu observar por aqui, ó, né? Se eu olhar por aqui, então eu vou, né? Se eu olhar por aqui, eu vou ter uma outra visão, né? Se eu olhar por cima, né? Se eu olhar por cima, uma outra visão, né? Se eu olhar por baixo, outra, enfim, né? Então, eu vou ter diferentes visões aí. Então, eu vou sair de uma peça tridimensional e essas vistas vão diminuir de dimensão. Então, vai sair de algo de 3 dimensões para 2 dimensões. Essas vistas, pessoal, é para também dar detalhes construtivos, até para a questão de projeto e também de execução. E tanto que a partir dessas vistas, se eu junto elas, eu consigo reconstruir minha peça em 3D. Então, da mesma forma que eu destrincho elas e detalho elas para coisas mais detalhadas, eu junto elas e consigo ter minha peça numa perspectiva, né? Então, isso aqui vocês vão fazer lá na aula presencial. Bom, a segunda etapa, pessoal, então vocês vão ter esse aqui vocês vão fazer no EAD, vou mostrar para vocês. Então vocês vão ter 10 projeções, né? E vão responder a partir das projeções ali, ó, qual que é, por exemplo, Bom, então vou fazer um exemplo aqui só para vocês entenderem, mas vamos falar de projeções aqui, que é as vistas para a construção. Bom, então aqui, pessoal, eu tenho 3 vistas. E uma dessas, por exemplo, dessas 3 vistas, se eu juntar ela vai representar fielmente uma dessas peças. Bom, como é que a gente vai saber? Primeiro, então, vamos olhar essa vista aqui de cima. Então, olhando aqui de cima essa peça, vou chamar ela de vista superior. Essa vista superior, eu vou olhar a peça de cima. Então, aqui eu tenho um trapézio, um outro trapézio aqui espelhado. Bom, se eu tenho um trapézio e um outro trapézio, então, por exemplo, isso aqui é um trapézio, né? Então, posso considerar esse aqui também é um trapézio, não é? Posso considerar esse. Opa, esse aqui, mesmo sendo inclinado, ele não é um trapézio, ele é um retângulo, né? Então, ó, esse aqui eu posso considerar ele, certo? E aqui também é um trapézio, então também posso considerar ainda esses 3. Vamos olhar agora essa segunda vista aqui. Eu vou chamar essa vista de lateral. Então, é como se eu estivesse vendo a peça lateralmente. Então, essa peça lateral indica que essa partezinha aqui de baixo, ela está deslocada para o canto esquerdo, né? Então, ela está deslocada para o canto esquerdo e ela é quadradinha. Então, vamos ver aqui, ó. Bom, pode ser essa daqui, né? Que está deslocada aqui para trás. Pode ser essa aqui também. E essa daqui, ela não está deslocada aqui, ela está mais no meio. Opa, então, essa aqui também eu vou desconsiderar. Bom,
Agora vamos olhar essa outra vista. Essa vista aqui chama de vista frontal. Essa vista frontal, então, bom, é, ela vai ser então um trapézio que ela vai estar levantada aqui, ó. Então ela não tem uma inclinação, ela é totalmente é, prismática, né? Então um formato ali prismático. Bom, então vamos olhar aqui, ó. Bom, esse aqui não é, né? Porque aqui essa parte da frente tinha que ser um pouco mais baixa e aqui em cima mais levantado. Bom, então aqui não é então não é a letra A. Então a dessas vistas, o que mais aproxima da minha peça, a letra B. Então eu venho aqui e respondo B, certo? Então eu venho aqui e respondo B, né? Aí da mesma forma eu faço com as outras peças. Vou falar aí sobre projeção, certo? Essa aqui é uma das etapas que vocês vão ter que fazer. A outra, pessoal, tá aqui, ó. Então, a outra atividade que foi designada é a conferência de 20 itens dos desenhos do anexo 3, respondendo a um questionário padrão utilizado então, antes da fabricação de um conjunto ou equipamento, onde é então realizada a análise e a interpretação dos desenhos para evitar erros no processo de fabricação. Além disso, eu preciso determinar o valor da tolerância dimensional especificado para as peças 5 e 6, que é extraído então da tabela de tolerâncias do anexo 4. Então, o valor das tolerâncias das peças 5 e 6 devem ser inseridas na coluna de respostas das questões 17 e 19 do questionário do anexo 3. Os desenhos, pessoal, pertencem a um porta-escala utilizado para a calibração de produtos soldados. Então, a fabricação de um porta-escalas novo se faz necessário, pois devido ao tempo de uso, o antigo está deformado e é preciso então a fabricação de um novo para evitar que sejam liberados produtos soldados fora de padrão. Bom, então aqui, pessoal, é justamente o anexo 3, vocês vão utilizar para responder. Então, vocês vão entregar essa etapa e essa outra aqui, ó. Você pode juntar em uma coisa só e fazer o envio. Então, aqui, pessoal, é um porta-escala. Cada número aqui, ó, refere a alguma coisa do meu desenho. Bom, então ele está falando aqui, por exemplo, a peça 1 aqui, ó, a peça 1, ela é feita de um esquadro e os seus materiais, por exemplo, um aço 1020 a 1030. Por exemplo, a peça 9, vamos ver aqui, ó, deixa eu ver onde tem aqui a 9, 1, 2, 3, 6, ver se aparece aqui, não está aparecendo exatamente a peça 9, mas fala que, por exemplo, usa um aço trefilado, né? Oh, perdão, o aço trefilado é o pino, que é a peça de número 6, esse pino aqui, certo? Peça 6 é essa, eu tenho um fixador, ó, que é o 5, que é um aço 1020 a 1030, e a peça 4 é o apoio, ó, também é um aço 1020 a 1030. E aqui, pessoal, são as perguntas que vocês vão ter que responder. Então, isso, pessoal, é uma das habilidades que a gente precisa ter, saber fazer uma leitura de um desenho técnico, que realmente algumas coisas a gente precisa ali saber ler para poder executar da forma correta, como pede aqui, tá vendo? Que é uma peça cheia de detalhezinhos, ó, tá vendo? Ó? Furar com a peça número 2, furar na montagem com a peça número 3, tá vendo? Tá vendo que tem todas umas. Furar na montagem, né? Tem todos os procedimentos a serem feitos aí, ó, como deve ser feito, executado, como é o furo, né? Bom, então eu vou responder alguns aqui, pessoal, para vocês terem uma noção. Bom, então qual o material indicado para a construção da peça 1? A resposta já está aqui, ó. Peça 1 é um esquadro, é um aço 1020 a 1030. Então aqui, ó, aço 1020 a 1030. Qual o acabamento da peça 1? Bom, a peça 1 é essa daqui, ó. Essa simbologia aqui, pessoal, eu vou falar para vocês aí. Cada símbolo desse indica qual é o tipo de acabamento. E o acabamento é na minha superfície. Então, pode ser um acabamento que não exija a remoção de material, ou seja, ele passou por um processo de fundição, por exemplo, ele vai continuar ali da mesma forma que o seu da fundição. Não, eu preciso uma operação de desbaste. Então, vai ser uma operação inicial de desbaste. Não, eu preciso de um refinamento de acabamento. Ele vai passar além do desbaste um acabamento. Além disso, ele tem que estar polido, aí vai ter uma outra simbologia. Então, para cada característica, eu vou ter uma simbologia correspondente aqui, certo? Isso eu vou falar para vocês também. Bom, qual o tipo de corte empregado na peça 1?
Então aqui a gente tem uns diferentes tipos de corte, ó. Então a gente tem um corte aqui, ó. Esse tipo de corte aqui, ó, é o parcial. É um corte que eu não preciso. O que que vinha a ser um corte? É como se eu pegasse a minha peça, cortasse ela aqui, ó, para ver detalhes internos. Então são detalhes internos da minha peça. Se eu não fizer o corte, eu não consigo representá-la no desenho. Então, por exemplo, se eu não tivesse esse corte aqui, eu não saberia que teria esses furos e nem como eles estariam dispostos ali dentro dessa peça, né? Então, não teria noção nenhuma. Então, como é que eu ia saber que tinha esses furos aqui, ó? Então, por isso que eu preciso de usar um recurso de corte, para saber que dentro daquela peça, no interior daquela peça ali, tem alguns detalhes, ou um furo, ou tem uma espécie de galeria, ou tem caminhos ali, né, para poder, por exemplo, passar um fluido, um trocador de calor ali, ou algo do tipo, né, lubrificante. Então, para cada corte ali vai ter um detalhe especificado, né, o tipo de furo, se é um furo rosqueado, se é um furo escariado, se é um furo vazado, né, então, para dar os detalhes aí de todas os componentes de um desenho. Certo, pessoal? Então, alguma dúvida aí sobre o questionamento, sobre como fazer aqui? Eu vou entrar nos conceitos agora de qualquer forma, mas até aqui tem algum problema? Bom, pessoal, então vamos lá. Só me dá uma resposta aí, pessoal. Minha tela ainda tá. Ah, não, ainda tá compartilhando. Ah, não, tá, que eu achei que não tava, mas tá aqui sim. Tá, então vamos lá. Vou colocar aqui, né, nos fundamentos, beleza? Bom, então, como eu falei, né, pessoal, uma coisa que a gente precisa ter é interpretar os desenhos, né? É, e a primeira coisa do desenho que a gente tem é representar, então, né, as peças tridimensionais em vistas, né, em vistas bidimensionais. Então sai de um 3D para um 2D. E eu tenho, então, três vistas básicas, que é a frontal, a vista superior e a vista lateral, né? A partir dessas três vistas, eu determino todas as dimensões da peça, né? Então, por exemplo, tem essa borracha aqui, ó. Se eu olhar ela de frente, ela vai ter essa cara aqui. Se eu olhar ela por cima, que eu estou vendo isso aqui, é só esse, por exemplo, esse retângulo com essa partezinha aqui abaulada. E se eu olho de lado, eu tenho esse retângulo aqui, vamos dizer, com esses detalhezinhos. Então, a partir de cada vista, eu consigo pegar as dimensões e também reconstruir, vamos dizer assim, né? Para uma determinada peça, né? E dependendo da minha peça, né, pessoal, também não há necessidade de eu fazer todas as vistas, né? Então, por exemplo, essa peça aqui, ela tem uma simetria. Então, se eu olhar desse lado esquerdo ou desse lado direito, a peça é igual, ela tem uma simetria, né? Então, não há necessidade, por exemplo, de representar essas duas vistas. Basta representar uma, já que é uma peça simétrica, né, com a necessidade. Então, as vistas, pessoal, elas são essenciais, mas não precisa também representar todas, dependendo da minha peça. Se for uma peça complexa, que cada lado é de um jeito, é diferente, aí não tem como, você tem que representar tanto quanto é possível. Então, quanto mais detalhes, melhor, né? Então, por isso que quanto a minha peça mais complexa, eu preciso, então, de mais informações, né? Bom, então, feitas as minhas vistas, né, pessoal, eu preciso então dimensionar, porque vamos dizer assim, cada aresta ou vértice, ele tem uma medida, né? Então, por exemplo, essa borracha tem uma medição, então ela tem comprimento, largura e altura, né? Uma espessura. Então, essas linhas de cota vão referir a essas dimensões, né? E vão se distribuir nas vistas, né? Para ficar melhor aí, fácil de visualizar. E cotar, pessoal, tem algumas regras, né? Então vai ter algumas normas aí que vão reger elas, né? Além dos processos de fabricação e das funções da peça ou também dos elementos que vão constituir. Então, uma cotagem incorreta ou ambígua, ela causa grandes prejuízos na fabricação do produto, né? Então, por exemplo, para cotar, eu preciso das linhas auxiliar de chamada, eu tenho a cota em tamanho real do objeto,
Então tem a forma que as setas indicam o limite da linha de cota, eu tenho a linha de cota, né? Não, aí eu tenho as dimensões, né? Bom, além da minha cotagem, pessoal, eu também tenho a representação em corte, que é justamente, por exemplo, para representar o interior de uma peça, né? Então, eu fazendo ela inteira aqui, pode ser que, por exemplo, no interior dessa borracha aqui, a gente sabe que ela é maciça. Então, se eu fizer um corte aqui ou aqui, vai ser a mesma coisa. Ou no caso aqui nem tem necessidade, porque não tem nenhum detalhe, já que é uma peça maciça. Mas já se for uma peça complexa, que tem ali dutos, tiver algum canal ali, eu preciso cortar para poder representar, uma vez que quem vai fabricar precisa ver qual que é um processo. Bom, então, por exemplo, eu preciso fazer essa peça dessa forma aqui, qual que é o método de fabricação? Então, eu vou fazer ela por fundição. Depois desses furos ali, eu vou utilizar alguma outra recurso. Então, furação, um torno, né? Por um torno ali eu corto. Tirar a rebarba ali, posso cortar por um CNC, enfim, aí quem vai fabricar, né? Além de ter o desenho bem definido para poder dar uma noção, a gente também tem que ter uma boa estratégia na hora de fabricar, né? Bom, e o corte, pessoal, a gente tem alguns tipos. Então, a gente tem o chamado corte total, quando a gente corta tudo, né? A gente corta, por exemplo, a peça fora a fora, gera um plano, né? Então, a gente tem um corte aqui, é, chama de corte transversal ou longitudinal, né? Então aqui, por exemplo, tem um exercício de passagem e também tem os chamados cortes parciais, onde a gente só pega uma parte dela, né? Então não preciso, por exemplo, de cortar toda a peça, pode ser só uma parte ali, um detalhe. Como, por exemplo, nesse caso aqui da peça, ou perdão, daqui, né? Perdão, errei de novo. É essa daqui, né? No caso aqui, eu não preciso cortar a minha peça toda, eu só quero essa parte aqui. Então, isso aqui é um chamado de corte parcial, né? Chama de corte parcial aqui, onde até essas linhas aqui é como se fosse uma linha feita à mão mesmo. Essa aqui, por exemplo, é um corte total, tá vendo? Ó? Esse aqui é um corte total. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui também é um corte total, tá vendo? Aqui já é um corte parcial. Então, cada corte aqui, né, vai dar um detalhe. Alguns você pode ter a necessidade, outros não, de fazer total, né? Vamos lá. Bom, e também, né, pessoal, quando a gente está fabricando, né, também vai ter algum problema. Por exemplo, quando eu projeto ali, então, considerando um mundo ideal, ou seja, eu coloco ali uma dimensão que deve ser feito, né, mesmo dimensionei, fiz todo o estudo, então cheguei naquela dimensão. Porém, aquilo, vamos dizer assim, é o mundo ideal. Porém, por exemplo, na hora de fabricar, pode ter algum erro, por exemplo, um erro do operador, né? Pode ser um operador um pouco inexperiente, pode ser problemas externos, como por exemplo, a ferramenta não está devidamente afiada, né? Então, por exemplo, a, a minha ferramenta de corte já não está com mesma afiação. A minha máquina pode estar com vibração ou desalinhada. Posso ter selecionado também um parâmetro de corte errado e gerei então no final ali da minha peça as dimensões um pouco diferentes daquilo que foi projetado. Então, para isso, eu defino no meu desenho também a chamada tolerância dimensional, né? Então, são os valores que eu posso desviar em relação àquilo que foi definido inicialmente. Então, por exemplo, fiz uma peça ali com 10 milímetros de comprimento. Então, devido a esse projeto, eu posso ter uma tolerância, então, que ele pode variar de 10,5 milímetros até 9,7. E tudo também, pessoal, depende da minha área. Por exemplo, na área, por exemplo, de edificação, no nome de edificação, pessoal, não que você pode também ter erros grosseiros, não pode ser uma tolerância muito grande, né? Muito extrapolado. Mas, por exemplo, a área de edificação, ela tolera, por exemplo, uma faixa de erro um pouco maior. E, por exemplo, na área de aviação, aeronáutica, é um aparelho crítico, né? Uma vez que é avião, né? Então, por exemplo, as peças do avião têm que ser uma tolerância muito pequena, não pode ter quase inexistência de erro, porque é um aparelho crítico, né? Vamos supor ali que você vai dimensionar um rebite de um avião. Se você coloca ali numa faixa extremamente grande, esse avião então pode estar correndo um sério risco de cair, né? Você vê
Porque no avião, né, pessoal, é tão crítico que um simples rebite ali, você despressuriza todo o avião. Você praticamente desmancha ele no ar, né? Porque ele ele está submetido, por exemplo, a alta pressão, temperatura, devido ao atrito, né? Mesmo tendo lá na temperatura, por exemplo, uma altitude muito grande ali, com baixa temperatura, mas mesmo assim, o atrito com o ar, né, gera calor também. E vibração, então tudo isso leva-se em conta. Então, se eu fizer uma coisa errada ali, meu avião desmancha no ar, né? Bom, então, né, pessoal, devido a essas variáveis de processo de fabricação, né, como eu falei, ferramentas, matéria-prima, insumo, né, então é quase que impossível a gente construir as peças ali exatamente igual. Por isso, então, a gente aplica essas tolerâncias para poder, então, ter uma faixa mínima e máxima aceitável pelo projeto, né? Então, a tolerância no desenho, pessoal, ela vem geralmente dessa forma. Então, tem uma dimensão nominal, então, no caso aqui, 10 milímetros de diâmetro, e uma faixa máxima e uma faixa mínima. Nesse caso aqui, são positivas. Então, a dimensão máxima é 10 mais 0,28 e a mínima é 10 mais 0,15. Então, aqui, ó, ela pode ter uma dimensão máxima de 10,28 milímetros ou a mínima de 10,15. E a minha tolerância, então, basta eu diminuir, né, fazer a subtração entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. Então, a tolerância aqui aplicável é de 0,13 milímetros. Então, assim, então eu posso determinar o meu erro, minha tolerância dimensional. Além dessa forma, pessoal, ela tem uma forma código. Vou mostrar aí mais na frente para vocês. Bom, então, né, pessoal, a gente tem a dimensão máxima, mínima, né, e a efetiva, né, que é aquela real, que é obtida pela peça mesmo, né, na medição da peça. Bom, e com relação aos ajustes, né, pessoal, a gente tem alguns tipos aí. Então, por exemplo, encaixar um eixo em um furo, né? Então, a gente tem o ajuste livre, né? Então, o meu eixo ele entra livremente, né? Ah, então, é para peças cujos posicionamentos necessitam de folga, como naquele caso anterior, né? Que é um eixo com um rolamento ali, né? Tem que ter uma folga por questão de dilatação, também para compensar um mau alinhamento. É, rotativo, né? Então, um eixo que entra no furo, ele precisa deslizar ali, girar, né? Tem uma rotação. Só que ele tem que deslizar com boa lubrificação, no caso, eixos mancais, e deslizante, né? Que é um movimento de translação, né? Então, são peças que deslizam ou giram. Pode ter um pouco de giro, mas também o principal é translação, né? Então, por exemplo, anéis de rolamentos e corrediças, né? Esse, então, é o deslizante. A gente vai ter o deslizante justo, né? Então ele vai entrar com um pouquinho mais de interferência. Vai ser então para encaixes fixos de precisão, órgãos lubrificados, né, deslocáveis à mão, como por exemplo punções, guias, etc. A gente vai ter o aderente forçado leve, geralmente utiliza-se ali um martelinho ali de borracha para poder fazer o encaixe, né? Então são órgãos que necessitam de frequentes desmontagens, né? Então sejam polias, engrenagens e rolamentos. Então, ele tem que ter esse ajuste, porém, ele precisa de manutenção frequente. Eu uso esse ajuste aderente forçado leve. O outro é o forçado duro, né? Então, são aqueles órgãos possíveis de desmontagem sem deformação, né? Então, eu preciso de um ajuste um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais apertado, né? E que ele tem que ter desmontagem. E a pressão com esforço. Esse é aquele que encaixa e, de certa forma, quando você vai desmontar, ele vai ser, então, praticamente inutilizado, vamos dizer assim, descartável. Então, você não pode, em hipótese nenhuma, só se for em extrema utilidade, você fazer a desmontagem sem deformar, né? Então, no caso, por exemplo, a bucha de pressão. Se vocês observarem aqui, pessoal, tem então uma numeração em maiúsculo e outra em minúscula. O que que é isso? É tolerância para furo, para o par furo-eixo, que é justamente esse daqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês. E aqui, ó, tabela de tolerâncias, ó. Tá vendo? Para ajuste de furo e eixo. Então, meu eixo aqui, ó. Aqui eu tenho tabelas para furo, ó, ajuste para furo. E eu tenho também ajuste para eixo, ó. Tá vendo? Ajuste de eixo e ajuste de furo. Né? Então, por exemplo, para cada eixo aqui, né, eu vou ter uma tolerância
Para eixo eu vou ter uma tolerância e para furo, idem, né? Então que, por exemplo, vai variar, por exemplo, do D8 ao S7, né? Então, cada letra com um número vai ter uma tolerância correspondente e também vai variar com o seu diâmetro, né? Bom, e além disso, pessoal, no meu desenho, né, eu tenho o meu estado da superfície, né? Então, por exemplo, eu preciso indicar, por exemplo, qual o nível de acabamento. E esse nível de acabamento vai verificar, por exemplo, o nível de rugosidade. Eu posso indicar qual é a rugosidade, qual é a classe de rugosidade, se é perfeitamente polido, se é um acabamento mais grosseiro, né? Então, à medida que o meu acabamento ele vai ficando mais refinado, melhor, o meu nível de rugosidade ele é menor, né? Porque mesmo tendo bem polido, né? Vamos supor que uma peça, eu chamo de peça perfeitamente polida, se você jogar no microscópio óptico ali, você vai ver que o perfil da superfície ali, ó, ele vai ter umas imperfeições, não é 100% liso, plano, vai ter umas imperfeições. Isso é normal. É mesmo se minha peça estiver totalmente bem, mesmo a minha ferramenta esteja bem afiada, né? Então, os valores de rugosidade, pessoal, eles são expressos por classe de rugosidade ou com valor de rugosidade RA conforme tabela abaixo. Então, lembra daquele lá, ó, que tem os símbolos do triângulo? Por exemplo, um triângulo para baixo quer dizer, então, que é para fazer desbaste. Se eu não tenho nenhum triângulo aqui, ó, e foi só esse traço aqui, então quer dizer que não é para usinar, por exemplo, não tem nenhum processo de retirada de material naquela superfície. Se eu quero um pouco mais de acabamento, então eu vou inserir dois triângulos aqui e eles vão ter essa classe de rugosidade. Se eu quero um acabamento melhor ainda, do tipo polido ou retificado, vai ter esses três triângulos. Ou se eu quiser ainda um superior, que aí não vai ter simbologia nenhuma, só vai estar escrito espelhado, aí ele vai ter esse símbolo aqui com a rugosidade, que é uma rugosidade ainda menor ainda, né? Então a gente sabe que quando a gente sabe que é melhor o meu acabamento ali, né? Melhor vai ser o nível de rugosidade, né? Ok, pessoal? Até aqui então, alguém tem algum questionamento aí, alguma dúvida? E só para também uma coisa que eles pediram ali na situação de aprendizagem, pessoal, com relação a essas últimas perguntas aqui, ó, que é justamente a parte de tolerância. Aqui, ó, da 17 até a 19 aqui, ó. Qual o valor da tolerância especificada para a peça 5? Então, o que que a gente vem aqui, ó? Vamos vir na peça 5. Ó, a tolerância está aqui, ó, H7. H7 aqui, ó, é um furo. Então, tem que olhar o furo aqui, ó. Qual que é o furo? Então, para o furo, o que que eu vou consultar? É justamente isso aqui, ó. Então, não é eixo, é furo. Então, aqui, ó, ajuste para furo. E lá, então, é H5. Bom, então, achei o H5. Cadê? Peraí, deixa eu ver aqui. Opa, perdão. Não é H5, é H7. Eu olhei 5 aqui. Na verdade, o valor aqui, pessoal, desse diâmetro, ah, ele é de 5,32 avos de polegada. Eu tenho que fazer a conversão, né? Então, ele está falando aqui, né, que é de 5,32 avos de polegada. Então, tem que fazer a conversão para ver qual que é o valor. Então, é H7. Então, eu vou vir aqui, ó, no H7. Bom, então vamos fazer a conversão, né? Vou converter 5,32 avos em milímetros, né? Então é 5 vezes 25,4 e vou dividir então por 32. Então eu tenho 3,96. Posso considerar como 4 milímetros, né? Então a minha tolerância, então primeiro vou achar o diâmetro, tá entre 3 e 6 e H7. Então minha tolerância é essa daqui, ó. Então é 0 mais 0,012. É só colocar aqui, ó.
de 0 a mais 0,012, certo? Praticamente é isso. Ok, pessoal? Até aqui, então, alguma dúvida aí, algum questionamento? Certo, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou desejar a vocês, então, aí uma boa noite, ok? Se tiver alguma dúvida, questionamento, pessoal, pode mandar mensagem aí, pode falar aí, tá bom? Vou desejar a vocês, então, aí uma boa noite, ok? Fica com Deus e até a próxima. Queria falar alguma coisa, Juan? Só finalizar aí? Não, Tá só ok certinho. mesmo. Desejo uma boa noite também. Não, não, beleza. Então, uma boa noite então a todos. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite.